E aí pessoal, tudo bem? Faz muito tempo que eu não apareço. Bom, primeiro que eu fiquei doente, quis morrer, né? Mas parece que não deu muito certo. A gente conseguiu passar por essa aí. E depois de bastante tempo mesmo, eu estou gravando uma aula ao vivo, no pé, tal, no colégio. Não devo fazer isso desde, sei lá, cara, junho ou maio do ano passado. E é muito legal estar aqui com vocês. E é especial para a gente poder falar a respeito, né, do Enem, do qual eu tenho uma expertise bem grande aí, porque eu trabalho com o Enem desde a primeira edição, inicialmente, né, só como professor de matemática, depois compreendendo mais a respeito da sua estrutura e tal. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Essa aula toda que eu vou trabalhar com vocês no PowerPoint, tá? Vocês vão receber, ou já receberam receberam esse material aí em PDF também, legal? E o que é que eu vou fazer com vocês nesse trabalho? A gente vai usar com vocês as competências do Enem e as habilidades. Olha que fofo! Tudo bom? Tudo bem com vocês? Ah, gostei disso aqui, mas lógico, já vem. Pera aí, pessoal. É o seguinte, a gente vai trabalhar as competências e as habilidades rapidamente e tal, né? Depois eu vou dar dica onde você pode até complementar isso que eu vou trabalhar com vocês hoje, né? Com os vídeos que eu tenho aí no YouTube e tal. Mas vai ser bem legal, tá? É um trabalho bastante importante que sistematiza melhor para você e faz você compreender melhor essa provinha do Enem. Agora sim, para eu começar, você vai falar boa tarde pro Gel. Fala boa tarde pro Gel então, quero ver. Fala boa tarde pro Gel. Fique devagar porque você tem que teclar. Mas eu vou esperar o seu boa tarde. Mas enquanto isso, a gente já vai trabalhando com os nossos slides. Bora lá então? A ideia é a seguinte, pessoal. O Enem, ele é dividido, o Enem em matemática, né, especial, ele vai ser dividido aí em 7 competências. Cada competência tem uma determinada quantidade de habilidades, no máximo 5. E nós teremos aí um total de 30 habilidades. Eu, nessa horinha e pouco que eu tenho com vocês, eu quero trabalhar, né, comentar um pouquinho a respeito de todas essas competências, passar pelas habilidades e tal. Qual o segredo e qual a importância disso? Bom, primeiro é uma melhor compreensão a respeito do tipo da prova do Enem. Segundo, como é que você vai utilizar esse conhecimento para poder lapidar a sua prova? Legal? Então, à medida que eu for conversando com vocês aqui, eu vou dando algumas dicas, vou te orientando a respeito de como é que você deve proceder aí na prova de domingo. O formato que você deve utilizar, a estratégia de prova que você deve utilizar. Legal? Então bora lá. Olha que bonitinho. Sabe que eu já é cheio dos slidinhos. Deixa eu ver se bateu o meu controlinho aqui. Bateu? Cadê você? Aí, agora sim, ó. Apareceu o mate ali em cima para você. E nós vamos lá buscar os 900 pontos do Enem. Cada competência tem a sua historinha. Se você pega para ler essa bagaça aqui, cara, a maioria das vezes você nem entende o que está escrito. É muito esquisito. Tipo, os caras são mais pedagogos e entendem um pouco menos do que realmente se passa dentro de cada área. Então, às vezes você lê e fala assim, o que ele quer dizer com isso? E eu vou fazer essa tradução para vocês. Então, olha lá. Competência de área 1. Construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Caramba, isso é muito vago. Construir significados. Na real, aqui é o seguinte, cara. Você vai, em todas as habilidades, você tem que operar, né, com estruturas matemáticas, razão, proporção, regra de 3, logaritmos, exponenciais. Eu vou fazer o filtro do que consta, o que deve ser utilizado nesse tipo de competência, legal? E como é que você deve utilizá-las. Primeiro de tudo aqui, a gente falar a respeito do conjunto, dos conjuntos numéricos. Então, o que vai aparecer aqui? As estruturas e o conhecimento desses conjuntos numéricos. Por exemplo, conjunto dos números naturais. O que eu tenho lá? Cara, lá nos naturais eu tenho números que aparecem em consecutividade. Poxa, uma unidadezinha de diferença de um para o outro. Pô, tá entendendo? E aí você tem as subdivisões. Você tem os números ímpares, os números pares, os números primos, um monte de coisa. Legal? Então, você tem que ter conhecimento a respeito desses conjuntos. E de boa, cara, conhecimento que vem lá do ensino fundamental. E algumas estruturas, múltiplos divisores, MDC. Então vamos trabalhando as habilidades, né, ou falando das habilidades para que a gente possa aplicá-las. Vamos lá. Primeira habilidade. Opa. Vou dar uma mudança no áudio aqui. Tá, calma, mudança de áudio. Vamos lá. Deixa eu fugir. Fica aqui. Esse só aqui eu nem vou usar. O áudio tá meio Fala distante. aí, vê se tá bom. Alô, pessoal, vê se tá legal aí. Vocês estão me ouvindo bem agora? Ó, o Jean.
Quer que a gente fale boa tarde de novo? Eu estou meio distante. Fico mais perto. Está ruim, está lá também para o Luiz. Espera aí que a gente está consertando isso já. Ou será que o Jean perdeu a voz e ninguém ouviu nada? Maísa, você não está ouvindo nada. Espera aí que eu vou dar o resto da minha aula em Libras então, pessoal. Você sabe ler lábios? Ligado. Não? Bora lá, tecnologia, dá uns travão maluco aí. Vê se tá. Vê se... Pessoal, fala pra mim aí. Yomi, fala pra mim. Você tá ouvindo? Eu vou pegar o de lapela ali. Pode ser, talvez né, esteja distante do microfone aqui. Oi? Me ouviu? Piorou? Então beleza, o Murilo vai pegar o microfone de lapela. Aqui assim. Calma. Tá bom. Você não tá me ouvindo? Sinais bem engraçados. Libras. Aqui assim. Bota aí pra nós ver. Vou esconder tudo, vai ficar muito louco. Olha minha camiseta, louco. Pergunta aí pra galera, ver se melhorou. Pessoal, estão conseguindo me ouvir agora? Eu estou usando o microfone de lapela. Aí, então era isso. O outro microfone não estava funcionando legal. Normal. Pessoal, tecnologia é isso aí, ó. Às vezes dá essas treta muito louca aí. Pera aí, só mais um pouquinho. Pô, pessoal, que mancada, eu estou estressado. Agora que eu poderia tomar sol, pegar um bronze depois de ter ficado um tempão parado, um tempão no hospital, só chove, mano. Caralho, estou estressado. Beleza? Então, pronto. Competência de área 1, a gente estava falando sobre ela, agora está todo mundo aí comigo, beleza? Construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Cara, vai entrar um monte de coisa aqui, tá? Já eu vou citar quais são os itens que aparecem nessa área e a gente vai resolver um exercício de cada competência como modelo, beleza? Então, bora lá. Eu preciso voltar aqui e ativar o meu mouse. Manda ver. Aí, deu certo. Habilidade 1 diz assim, ó, reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações naturais, inteiros, racionais ou reais. Pessoal, a primeira parte é o seguinte, essa história de reconhecer no contexto social, interação e tal, isso vai aparecer basicamente em todas as competências e quase todas as habilidades. Tá? O que é isso? É a contextualidade, a contextualização dos exercícios. E a proposta da Enem é justamente essa, pegar coisas que consigam ser encaixadas em elementos da realidade para que você possa utilizar. Nada demais, tá? Não precisa ficar apavorado com isso não. E o segredo aqui é o seguinte, eu sei usar os conjuntos numéricos para poder representar isso. Em especial nessa habilidade aqui, eu diria para você reconhecer direitinho o funcionamento do sistema decimal de numeração, ok? O sistema posicional decimal e como que você utiliza ele, como é que você compara. Um tipo de exercício que costuma cair no Enem sobre este tema aqui, sabe qual é? É a respeito de transformação de um número que está no sistema decimal para um outro sistema de numeração e vice-versa. Como você pegar o sistema numérico egípcio, daí o enunciado dá o comando de como é que isso funciona, para você traduzir isso aí para o sistema decimal, tá? É bem tranquilão mesmo. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Depois eu vou te dar uma dica legal do que você vai fazer. Habilidade 2, identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Essa habilidade aqui ela é muito clara, pessoal. Isso aqui é sequências, PAPG e análise combinatória. Aliás, dessa competência, H2 é onde eles condensaram duas coisas extremamente importantes numa só. Tinha que ser separado, mas tudo bem. Tá? Isso aqui é sequências, PAPG e análise combinatória. Quantas questões eu vou ter na prova do Enem a respeito desses itens que eu citei? 2 a 4 questões. Tá? E já é um pouco mais difícil isso.
Habilidade 3, resolver situação ou problema envolvendo conhecimentos numéricos. Cara, isso aqui é basicamente o mesmo que a habilidade 1. Situação, problema, quer dizer que eu estou fazendo uma proposta, uma historinha com um determinado enunciado, e aí eu preciso, por intermédio dos conhecimentos dos conjuntos numéricos, aritmética, mais, menos, vezes, divisão, potenciação e tal, resolver aquele problema. Também é uma habilidade muito simples. Habilidade 4, avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Nossa, cara, isso é sensacional. O cara que escreveu isso aqui, eu acho que ele estava fazendo uma redação para receber nota. Então ele escreveu bonitinho, pode ver, avaliar, se você escrever isso aqui na redação, cara, você ganha muita nota. Por quê? Primeiro, as palavras são bonitas. Segundo, ninguém entende nada. Então o próprio examinador vai te dar uma nota legal, porque ele vai saber o que se trata. Então vamos lá, traduzir para você essa retardadice aqui. Avaliar a razoabilidade é o seguinte, é verificar se aquele bagulho que ele está propondo lá, se ele proporciona, te dá um resultado que faz sentido. É isso. De um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Traduz, Geo. É verificar se os argumentos e informações, quer dizer, as proposições que foram dadas no enunciado, te levam a um resultado numérico que faz sentido. É isso aqui. É isso, Geão? É. Então, isso aqui tem mais a ver com o quê? Com a interpretação, faz as continhas com matemática bem elementar e básica e está resolvido. Besta, né? 5. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. O que é proposta de intervenção na realidade? Isso aqui tem a ver com o contexto de você criar ou desenvolver argumentos, esses argumentos claramente matemáticos, né? Para que você possa chegar a um determinado resultado. Tipicamente o quê? Deixa eu organizar as informações e chegar ao que se pede utilizando a matemática. Que tipo de matemática? Aí é que entra meu próximo slide. Todas essas habilidades que apareceram na competência 1, pessoal, elas se encaixam nessa historinha aqui, ó. Eu preciso saber conjuntos numéricos e entender o sistema decimal. Eu preciso saber trabalhar com múltiplos divisores, regras de divisibilidade e tal, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. O que mais? Razão, proporção, regra de 3. Eu já tinha falado para vocês, sequências, PA, PG e análise combinatória. Isso tudo aqui faz parte da competência 1. E o que vocês vão perceber é que durante as outras competências, onde eu vou colocar esses conteúdos abordados, tem um monte de coisa que se repete, tipo proporcionalidade aparece em praticamente todas as competências. Então a prova do Enem, você vai ver, era uma prova que utiliza pouco conteúdo, repete muitas coisas, e a gente tem que saber fazer um filtro nessa prova, distinguir quando é uma questão difícil, quando é uma questão média e quando é uma questão fácil. E eu vou dar as dicas para que você possa compreender isso. Mas antes eu vou resolver aqui um exemplo. Tá? Depois, lá no final, eu vou mostrar para você no slide, tá? Onde você pode entrar e ver os meus vídeos. Eu tenho um vídeo sobre cada competência do Enem, falando de cada habilidade e resolvendo um exercício para cada uma. Ou seja, vai dar 31 exercícios. Porque aqui, ó, nessa competência eu resolvo um de sequências e um de análise combinatória, que são importantes. E aí eu também disponibilizo listas de exercícios sobre cada habilidade, dizendo, ó, que é habilidade 1. Para quê? Para que você possa reconhecer, né, dentro da resolução do exercício, olha aquilo que o Jean falou, aquilo que está lá, né, nas aulas dele e tal, por que eu estou utilizando isso? É bem legal, tá? E é uma forma muito importante, interessante de você praticar. Depois você vai entrar no canal no YouTube, vai fazer isso, depois vai baixar lá no Face ou no Telegram, relaxa que mais para frente eu te falo. Agora, aqui, como o nosso tempo é curto, a gente vai falar um exercício só dessa competência. E qual será que eu escolhi? Também comigo, ó. Eu dou uma provinha do Enem de 2015. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna. Legal. Do mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos e há alguns critérios para a distribuição desses ingressos. Beleza, vamos lá. Primeiro critério: cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Bom, então se a escola receber para uma sessão vespertina, vai receber para a noite e vai receber para uma só.
Todas as escolas contempladas, todas, deverão receber o mesmo número de ingressos. Essa informação é importantíssima. 3. Não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. Legal. Vamos ver o que se pede. Aqui, pessoal, eu estou dando as condições, o que você deve respeitar para poder distribuir os ingressos. E agora a gente vai para a segunda parte. O que eu quero? Eu quero saber qual é o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos segundo os critérios estabelecidos. Então, olha só que bacana. E olha que fácil. Presta atenção. Eu quero ter o menor número de escolas, o número mínimo de escolas. Para eu ter menos escolas, o que eu preciso? Eu preciso distribuir mais ingressos para cada escola. Então tá ali, ó. Menor número de escolas significa maior número de ingressos por escola. Legal. Outra coisa importante, cada escola deve receber o mesmo número de ingressos que as demais. Sabe o que eu estou procurando? O MDC, o máximo divisor comum entre 400 e 320. Por quê? Se eu quero o maior número de ingressos, é de onde vem a historinha do máximo. Eu estou fazendo o quê? Não estou distribuindo ingressos entre as escolas, então eu estou dividindo os ingressos. Máximo, divisor. E o comum? O comum vem do fato de que as escolas têm que receber todas o mesmo número de ingressos. Fechou? Então eu tenho que calcular o MDC entre 400 e 320. Jean, isso é fácil? É ridiculamente fácil. E eu vou te lembrar como resolver isso. Qual que é o algoritmo para poder calcular isso? MDC você só pode fazer utilizando divisores comuns, fatores comuns. Então eu vou pegar o 400 e 320 e tenho que dividir isso aqui exclusivamente por números, fatores comuns, números primos, que dividam os dois ao mesmo tempo. Quem é o primeiro cara que divide os dois ao mesmo tempo? É o 2. Não, Jean, é o 1, mas o 1 não é número primo. É o 2. Aí vai ficar 200 e 160, que também dá por 2. Vai dar 180, que também dá por 2. Gerando para a gente 50 e 40, que também dá por 2. Gerando para a gente 25 e 20. Para tudo. Se fosse MMC, você ia continuar dividindo por 2 até esgotar e todo mundo fica 1 lá embaixo. Mas MDC não. Só divisor comum. E o 25 e o 20 não são divisíveis por 2, mas são ambos por quanto? Por 5. Aí vai dar 5 e 4. Olha que legal isso aqui, ó. Quando você multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 5, vai dar 80. O que é esse 80? É a quantidade de ingressos que cada escola vai receber. Mas lembra que a pergunta do exercício não é o número de ingressos. O exercício está pedindo qual é o número mínimo de escolas. Então olha que sensacional isso. 400 ingressos vão para a turma da tarde, não é isso? Legal. 5 escolas lá embaixo, ó. 5 escolas vão receber 80 ingressos cada uma para a turma da tarde. 5 vezes 8, 400. 320 ingressos vão para o vespertino. Quantas escolas vão receber? 4. 4 vezes 80, 320. Qual o total de escolas? 5 mais 4, 9. Legal? Acontece, pessoal, que no Enem vai cair uma questão de MDC ou de MMC. Provavelmente não as duas, uma ou outra, mas não ambas. Mas como é que eu vou saber diferenciar o MDC e o MMC? Entra no meu canal no YouTube, dá uma olhada no Instagram que eu publiquei isso aí, pessoal, ontem. Qual a diferença entre MDC e MMC? 10 minutinhos, eu explico lá como é que funciona, beleza? E aí, tem uma listinha de exercícios que você vai resolver distinguindo entre MMC e MDC. É muito fácil, velho. E qual a chance de cair? 100%, vai cair. Legal? Partiu então para a competência 2. Pessoal, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, manda aí, o Murilão me dá um toque e a gente responde para vocês, beleza? Qualquer dúvida, estou aqui. E é o seguinte também, pessoal, qualquer dúvida, redes sociais, né? Hoje nós somos avatares hoje, né, Murilo? Hoje a gente chegou em casa, a gente é avatar. Então, estou à disposição. Né? Essa semana de Enem aí, pessoal, manda mensagem que vocês precisarem. Eu estou totalmente à disposição para vocês, beleza? Vem aqui comigo, ó. Competência de área 2. Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Essa competência aqui, ela tem uma facilidade, pessoal. Ela está sendo muito objetiva. Aqui fala de geometria. Em especial da geometria plana, da geometria espacial e dos sólidos geométricos. Esse é o centro desta competência.
Agora, quando eu falo de geometrias e tal, você vai usar um monte de coisa para poder resolver problemas de geometria. Pode ser que você tenha que resolver uma equação dentro do problema geométrico, que você tenha que resolver um problema de análise, tem um monte de possibilidade. Mas o centro desta competência é a geometria. É bom lembrar que as competências e habilidades elas se misturam na prova, tá? Tem exercício que usa mais de uma habilidade, 2, 3 até, na mesma estrutura, mais de uma competência, ok? Isso aí é o formato da prova, maravilha? Vamos lá então, ó. Primeira habilidade dessa competência: interpretar a localização e a movimentação de pessoas e objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional. Pessoal, o exercício que eu vou resolver dessa competência, aliás, é justamente sobre esse item aqui, tá? Muita gente tem dificuldade com isso. Como que eu pego algo que tem 3 dimensões e represento isso no plano, em 2 dimensões? A gente chama isso de projeção ortogonal, tá? Se eu pegar, por exemplo, um cilindro e colocar ele aqui, cadê minha garrafinha? Oh, filho, minha garrafinha do Dustin. E fizer o seguinte, ó, tá aqui a garrafinha, Tião. Aí eu peço para iluminar, de tal forma que essa luz forme um ângulo de 90 graus com o quadro. A sombra que a minha garrafinha vai fazer no quadro é a garrafinha? É um cilindro? Sabe o que vai aparecer no quadro? Vai aparecer um retângulo, mano. Isso é a projeção ortogonal, tá? E essa habilidade aqui cobra isso. E basicamente todas as provas do Enem tem uma questãozinha desse perfil aqui. Tem que tomar cuidado com ela. Ela tem cálculo? Não. Ela tem visão espacial, que você tem que saber exercer direitinho para poder resolver. Então é uma questão, né, que vai envolver raciocínio. Vamos lá. Habilidade 7. Identificar características de figuras planas ou espaciais. Olha que bizarro, identificar característica. Bom, no fundo é o seguinte, você tem que olhar para o cilindro e reconhecer que ele possui uma base que tem circunferência, um círculo, que tem raio, que ele tem altura. É identificar estas características de uma figura geométrica e saber como utilizá-las. Bem sossegado. 8. Resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. O resolver situação-problema, que aparece em tudo quanto é competência, significa, olha, eu estou contando uma historinha para você, e aí você tem que chegar a uma determinada conclusão ou um resultado por intermédio dos dados daquela historinha. O que eu preciso fazer? Eu tenho que construir, organizar essas informações. E aí resolver a tal situação-problema. E a próxima habilidade, utilizar os conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Como que eu vou usar geometria, que eu sei de geometria, para poder resolver um problema comum? Quando eu falo cotidiano, é coisa do dia a dia. Então são exercícios que vão falar, fulano levou o filho à escola e deu a volta no quarteirão e tal. É esse tipo de coisa. Alguma coisa complicada nessa competência? Não, pessoal, não mesmo. Tanto que o filtro que eu fiz aqui é o seguinte: nessa competência nós temos que entender coisas elementares de geometria plana, espacial e sólidos geométricos. Vem comigo. Geometria plana e espacial tem muita coisa, pessoal. Mas sabe o que o Enem cobra mesmo? De plano: áreas, semelhança, triângulo, retângulo. Basicamente é isso. Área, perímetro, semelhança, triângulo, retângulo. Nada muito complicado. Da geometria espacial, áreas, volumes e o reconhecimento das figuras, da geometria dos sólidos. E na geometria espacial, que tem a ver com aquela história de ponto, reta, plano, principalmente o que eu estou falando agora, né? De projeções. Legal? Feito? Muito bem, eu vou resolver uma questãozinha sobre isso agora. Barulho de celular não é do meu, pessoal, não está longe. Vou abrir lá, vou ter que montar o microfone lá. Fechou. Bom, eu falei que a gente ia resolver um exercício sobre essa competência, e é da habilidade 6, tá? Gosto bastante desse exercício, e cai muita coisa semelhante. Mais uma vez, eu tenho um vídeo de 20 e poucos minutos de cada competência, uma aula de cada competência, e cada habilidade dessas eu explico e resolvo um exercício. Depois você tem listas para fazer, beleza? É só entrar nas redes sociais lá que você vai ver que eu tenho tudo isso disponível. Faça isso, vai te ajudar um monte para a sua prova de domingo. Olha a questãozinha de 2014 que eu peguei. O acesso entre os 2 andares de uma casa é feito através de uma escada circular, escada caracol representada na figura. Essa aqui, ó.
Maravilha. Os 5 pontos A, B, C, D e E sobre o corrimão estão igualmente espaçados e os pontos P, A e E estão em uma mesma reta. Bom, então você está vendo a figura aí, ó. A distância do A até o B, do B até o C e assim por diante é a mesma. Já o A, o P e o E estão em uma mesma reta. Isso é importante, porque isso aqui está te dando a seguinte ideia, ó. Você está subindo em caracol e quando você chega no fim da escada lá no E, existe uma linha que te liga reta do ponto E, que é o extremo superior do corrimão da escada lá em cima, passa por A, que é o extremo da parte inferior, e vai até o P, tá? Isso dá uma ideia de começo e fim. Maravilha. Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando do ponto A até o ponto D. Estou indo de A até D. Então dá uma olhadinha. Se eu for de A até D, eu cheguei até o final da escada em caracol? Não. Eu quero saber a figura que melhor representa a projeção ortogonal sobre o piso da casa, sobre o plano, do caminho percorrido pela mão dessa pessoa. Né? Nas alternativas eu vou ter um desenho plano e eu quero que você me diga qual desenho é esse. Então olha que legal. Você está subindo a escada. Passa por A, passa por B, passa por C, passa por D. Não, chega no D você para. Só que você está subindo em 3 dimensões. E eu quero que você represente isso lá no plano. Qual é a sombra desse movimento que você fez? Olha só que legal. Eu peguei essa imagem, esse GIF aqui, ó, e você vê a bolinha descendo a escada em espiral. Você está vendo o que está acontecendo? À medida que essa bolinha vai descendo, lá no fundo você está percebendo cada vez mais que está se formando o quê? Uma circunferência. Entendeu? Quer dizer que se você fizer o corrimão inteiro de A até E, você percorreu uma circunferência completa, mas você foi até o D, que é quase o final. Qual a alternativa que mostra isso? Você já descartaria B, D e E, porque não são partes de circunferências. A e C poderiam ser, só que C é o trajeto que representa estou mais próximo do final. E essa seria a configuração no plano dessa escada, na alternativa C. Legal? Beleza? Pronto, matamos a competência 2 com um exemplo. Né? Tem 4 habilidades, mas a gente tem que compactar aqui para poder te transmitir o máximo de informações. Nossa, Tião, você já está falando que nem um camelô depois de ficar doente? Pessoal, pelado já. Só os cabelos que não crescem mais, mas o resto tá filé. E aí, pessoal, é o seguinte, né? Nós vamos para a próxima competência. Algumas são mais longas do que outras, algumas são mais difíceis do que outras. Mas tem uma coisa muito importante para a prova do Enem. Acho que todos os professores comentam isso, não comentam, eu preciso comentar. Você não pode, e não pode fazer a prova do Enem, seja em qual matéria for, em ordem. Vou fazer a 1, depois vou fazer a 2, a 3, a 4. Não, isso aí é fracasso. Você não pode fazer isso. Pela teoria da resposta ao item, que avalia o teu acerto de uma questão difícil, entendendo se você acertou fácil lá no começo. Se você errou a fácil e acertou a difícil, vai considerar a tua difícil como um chute. Aí a pontuação vai ser desse tamanho. Então você tem que priorizar primeiro resolver tudo que é fácil. Eu sugiro, tá, uma estratégia de prova, que você, ao iniciar a prova do Enem, você use F, M ou D para fácil, médio e difícil, ou 1, 2 e 3. E selecione primeiro tudo que é fácil. Tá, João? Como é que eu vou adivinhar que a questão é fácil, se não está em ordem? Como que eu sei, ou presumo que uma questão é fácil? Quanto menor o enunciado, ou seja, enunciados curtinhos, significa questão fácil, porque exige menos interpretação e leitura e mais objetividade. Outra coisa importante, gráficos e tabelas. Quando você tem gráfico e tabela, as informações para cálculo, elas vêm nos gráficos e tabelas. Então você não precisa ficar filtrando e tirando um monte de informação. Elas são mais objetivas e, portanto, também são mais fáceis. Como que eu sei que uma questão é difícil? Mano, você vai dar uma olhada no enunciado, vai dar uma geral nele antes de começar a fazer a prova. Está escrito log, pode deixar para o final. Ah, mas eu sei resolver questão com logaritmo, não é isso? É que uma questão de log, mesmo fácil, às vezes demora 6, 7 minutos. Como uma questão que nem essa aqui, que é muito fácil, leva 1,5 minutos, se você perder seus 6, 8 minutos resolvendo uma questão difícil, talvez você não consiga resolver 4 ou 5 fáceis. Primeiro, o que é fácil. Depois o médio, e a bucha, que é o difícil, vai lá no final.
Se der tempo você fazer, senão tu vai chutar mesmo. Garantir o que é fácil primeiro. São os critérios. Existem palavrinhas, né? Existem coisas que ajudam. Por isso que os meus tutoriais lá ajudam bastante você a compreender melhor isso. Deixa eu ver qual, Gabriel, qual parte que você quer que eu repita? Como é que eu cheguei na circunferênciazinha ali? Na parte da circunferência, é isso? Sim? Ó. Pessoal, vocês têm que desligar os seus microfones aí. Senão o cachorro entra latindo, né? Sua mãe dá um peteleco na sua orelha, você xinga seu irmão normalmente por nomes que não são muito legais, tipo, oi, fofura do inferno. Não, você vai falar, cuzão do inferno. Então, pessoal, tem que desligar a bagaça. Sim, vou falar de novo a estratégia aqui. Vou falar, por favor. Beleza. Fechou. Deixa eu entrar na próxima competência, daí eu repito a estratégia, beleza? Vou falar assim, vou falar com mais detalhes sobre isso. Vamos lá então. Olha lá, Murilo. Competência de área 3. Construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. É bonito isso, parece discurso de político, mas quando está escrito, né? Daí o cara não fala de improviso. Cara, grandeza. O que é grandeza? Não fica pensando só em física. Grandeza é tudo aquilo que a gente pode mensurar, medir matematicamente. Então, tipo assim, Jean, qual a sua altura? Aí o Jean fala, eu tenho lá 1,67 m. A altura é uma grandeza, porque eu tenho como mensurar isso. Maravilha! Agora, as grandezas possuem algumas, né, unidades de medida. Quando o Jean fala 1,67 m, eu estou usando a unidade de medida de comprimento, 1,60 m. ou metros centímetros. Se fosse nos Estados Unidos, eles iam usar pés, polegadas. Então, grandezas são coisas que podem ser quantificadas matematicamente. Você pode medir, mensurar, quantificar. E as medidas são unidades de medida que essas grandezas assumem. Aí, para a compreensão da realidade, solução de problemas do cotidiano, pessoal, é redundante, o Enem é assim, né? Problemas e tal, é a contextualidade. Vamos lá? Deixa eu falar a respeito dessa competência aqui. Ela é fácil, tá? Essa é uma competência fácil. E o Jean falou, vou repetir para vocês aqui estratégia de prova. Primeira coisa que você tem que fazer na prova, não é só na matemática, não. Você faz isso na prova de natureza também. É identificar as questões fáceis. Como é que eu sei que uma questão é fácil? Principalmente nas provas de natureza e matemática, domingo agora. Cara, enunciado pequeno é questão fácil. Por quê? Porque tem menos informação para você gerenciar. Então, normalmente é uma questão de jogo rápido. Essas questõezinhas aqui da competência 3, elas são questões normalmente de enunciados curtos, objetivos, e que levam a resolução de 1 a 1,5 minutos, tá? Às vezes até menos de tão fácil. Esse é um critério. Segundo critério para saber que uma questão deve ser fácil: gráficos e tabelas. Porque normalmente quando você tem gráfico e tabela, a tua resolução tem que se embasar nas informações do gráfico ou da tabela, e não nas informações do texto ou do enunciado. Gráfico e tabela dão informações para a gente de forma muito visível e objetiva. Tanto que uma das habilidades das competências que a gente vai ver aqui, se não me engano, 6, é só gráfico e tabela. Tá? E isso se espalha pela prova do Enem. Normalmente são questões fáceis, tem que fazer primeiro. Tudo bem? Existem algumas palavrinhas que quando aparecem nos enunciados, então você vai dar uma geral na prova, não é ler tudo, é dar uma geral. Mas quando aparece palavrinha do tipo escala, proporção e tal, isso já indica que você vai utilizar ferramentas de cálculo simples. Mas às vezes aparecem palavras ou elementos que indicam que é uma questão mais complicada. Exemplo, logaritmo. Questão de log, pessoal, raramente vai ser uma questão rápida. Ela pode até ser fácil dentro de logaritmos, mas normalmente ela é demorada e é uma questão que tem que ser deixada para depois. Se você acertar uma questão de log e errar uma questão que envolve potenciação, por exemplo, você rodou com a de log. Ela não vale quase nada, porque o pré-requisito de log é potência. Então tem que saber deixar a bucha para o final, sempre para o final. Primeiro, tudo que é fácil. Quantas questões fáceis tem a prova do Enem, Gia? De 25 a 30. Caramba, de 45? Pois é, no mínimo 25 delas são fáceis, que quer dizer questão de 1,5 minutos. Aí você vai ter 10 a 15 questões de nível médio, que são resolvíveis, mas demoram um pouco mais. E vai ter mais 5 questões difíceis. Só que uma questão difícil pode demorar 10 minutos de resolução. E aí você queimou um monte de questão
você podia ter resolvido das fáceis e médias, inclusive na outra prova, tá? Então, cuidado, a prova do Enem tem estratégia. Se você não seguir essa estratégia, é fracasso. Fracasso porque você não consegue terminar a prova e não garante os pontos que você precisa, tá? Então, isso é de quem entende e assim funciona mesmo, beleza? Vamos lá que eu vou contando, né? A questãozinha aqui, média, fácil, difícil. Lá dos meus 7 tutoriais que vocês vão assistir, aliás é o seguinte, né? Tem que entrar no canal do YouTube, se inscrever, dar like, porque senão o Jean não fica famoso, não fica rico. É verdade, não pode falar mal do Bolsonaro, não falar mal de ninguém não, tá, pessoal? Eu só quero ser um youtuber famoso e tal, falou? Vamos lá. Não, mas o conteúdo lá você precisa mesmo, tá? E lá também está dizendo onde é que você baixa os arquivos, fechou? Ó, identificar relações entre grandeza e unidade de medida. Então, ridículo. Aqui é o tipo de exercício que está pedindo para você fazer o seguinte: nossa, isso aqui fala de volume. Olha, qual a unidade de medida de volume? Metro cúbico. Olha, mas quando aparece litro? É medida de capacidade, mas tem a ver com volume. Nesse momento você tem que saber fazer conversão de unidade de medida. Metro para centímetro, quilômetro para metro, litro para metro cúbico, né, grama para quilo, tem que fazer essas transformaçõezinhas, que é tudo coisa de ensino fundamental. Unidade 11. O Lilo parou de fazer eu passear aqui. Passou. Calma, gente, calma. Está hiperventilando. Melhorei. 11. Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano. Escala, pessoal, tem que falar. Nossa, mas o que é escala, Jean? Como eu vou resolver o exercício de escala, não vou nem comentar a respeito disso agora. 12. Resolver situação problema que envolva medidas de grandezas. Resolver situação problema, tipo redundante, né? Tipo, vou te contar uma historinha, se vira aí para poder resolver, beleza? E habilidade 13, avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente. E eu, Murilo, quando você for fazer seu doutorado, usa uma frase dessa, que os caras vão aceitar na hora, mano. Avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente. Mano, é brilhante. E o que significa isso? Porra nenhuma. Esses caras são muito chatos, velho. Avaliar o resultado de uma medição é o seguinte: cara, eu quero saber se o que você propôs está certo ou errado. Na construção de um argumento consistente. Significa isso aqui. Traduz, Gião. Significa o seguinte: eu vou te dar uma série de informações, proposições, que são os argumentos, e verificar, por intermédio das grandezas, das unidades de medida, se aqueles argumentos, eles realmente me levam a uma conclusão verdadeira. Argumentos é que sustentam uma conclusão. Para que uma conclusão seja verdadeira, os argumentos também devem ser verdadeiros. No fundo, pessoal, isso aqui é interpretativo apenas, beleza? Habilidade 14. Avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas. Intervenção até me dá uma tremedeira. Nossa, os caras vão fazer uma intervenção e tal. Que diabo é isso aqui? Também é repetitivo, isso aqui tem a ver com contextualidade. Utilizar as informações da competência em questão aqui, né, grandeza, unidade de medida, né, para você resolver um problema normalmente ligado a coisas cotidianas, né, coisas do dia a dia, da realidade do mundo comum, é isso. Ou seja, todas as competências, todas as habilidades da competência estão envolvendo grandezas dos mais variados tipos e unidades de medida. Quais são os conteúdos cobrados aí, então? Proporcionalidade, né? Grandezas direta e inversamente proporcionais, escala, que nós vamos lidar daqui a pouquinho, conversão de unidades de medida, geometria plana, porque como a gente está mexendo com unidades de medida, as mais utilizadas são aquelas que envolvem comprimento, largura, comprimento, volume, área e tal, e aí acaba entrando na geometria plana, e os sólidos geométricos. Bom, e aí eu vou resolver um exemplo dessa historinha aqui, ó. Olha essa questãozinha de 2011. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, é de 8 centímetros. Os dados nos indicam que no mapa observado pelo estudante está na escala de quanto? Para tudo. Geografia? Temática. Escala é uma entidade matemática utilizada na geografia, mas não só na geografia. O que é escala? A escala é uma razão.
Razão, pessoal, é uma estrutura matemática que relaciona duas grandezas por intermédio de uma divisão. E quando eu falo razão, tem uma ordem. Se eu falar assim, razão entre o número de candidatos e o número de vagas, que chama-se concorrência, é número de candidatos dividido pelo número de vagas, ou seja, na ordem em que se falar. A escala é a razão entre a medida no mapa ou numa maquete, no desenho, e a medida real, sempre nessa ordem. Escala é a razão entre a medida do mapa, do desenho, da maquete e a medida no mundo real. Beleza. Qual é a medida no mapa aqui entre A e B? 8 centímetros. Qual é a medida em mundo real, ou a distância no mundo real entre A e B? 2.000 quilômetros. Eu quero saber qual é a escala deste mapa. Então, vamos lá. 8 centímetros no mapa para 2.000 quilômetros no mundo real. Escala é uma razão, então eu vou representar na divisão. Ó, 8 por 2.000. Dá para simplificar ambos por 8. Dá 1 em cima, 250 embaixo. Agora toma cuidado. O 1 que está em cima é de uma unidade que foi representada em centímetros. E o 250 que está embaixo está representado em quilômetros. O que significa? Traduz isso. Que cada centímetro do mapa corresponde a 250 quilômetros no mundo real. Normalmente, pessoal, em escala de mapa, a gente não usa esse tipo de linguagem 1 para 250 ou 1 centímetro para 250 quilômetros, é tudo na mesma unidade de medida e na menor. Então, se tem centímetro em cima, eu preciso transformar em centímetro embaixo, tá vendo? Conversão de unidade. Como é que eu saio dos quilômetros aqui e vou para centímetros? Beleza, pessoal? Primeira coisa, 250 quilômetros, transforma para metros. 1 quilômetro, 1.000 metros. Então tem que multiplicar isso aqui por 1.000. Coloca mais 3 zeros, já deu 250 mil. Só que cada metro desses tem 100 centímetros. Aí tem que multiplicar por 100. Coloca mais 2 zeros. 25 milhões. Beleza, acabou. A escala vai ser de 1 para 25 milhões. Porque cada quilômetro, como eu disse, tem 1.000 metros. Cada metro tem 100 centímetros. Então vamos multiplicar por 100 vezes 1.000, que dá 100 mil. Colocar 5 zeros na nossa historinha. Está ali, na alternativa E, de ebola, que já não nos assusta mais tanto, porque tem coisa pior. Olha lá, Gião, 25 milhões, mentira, Murilo, ebola é muito mais assustador, mas ele é de leve, aparece aí, mata rapidinho também, a cara nem acabou, virou uma pasta de sangue lá, foi pro inferno. Deus me defenda. Vamos lá, Murilão, cadê o relógio na sala que eu estou conseguindo ver que horas são, Murilão? A gente está a 40 minutos. Quanto? Ah, 42, então a gente tem ainda um tempinho, legal. Fica apavorado, pessoal, apavorado. Competência diária 4. Construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Aqui, pessoal, vai entrar a seguinte historinha. Variação de grandezas. Então significa que eu vou estar trabalhando com mais de uma grandeza e vou estar comparando uma com a outra para ver como uma varia em relação à outra. Legal? Deixa eu dar um exemplo simples para vocês, tá? Nem todas as grandezas, cuidado com isso, nem todas as grandezas variam proporcionalmente, seja de maneira inversa ou não. Muitas grandezas, elas variam exponencialmente. Deixa eu te dar um exemplo que faz muito parte da nossa realidade hoje, né? Durante o primeiro momento da pandemia, a primeira onda da pandemia, se você entrasse no site lá da Universidade de Johns Hopkins dos Estados Unidos, você vê que o gráfico que representava, né, a quantidade de casos, de pessoas infectadas no mundo, era uma curva exponencial. Aquilo lá é um gráfico que estabelece uma relação entre grandezas. Como? O crescimento do número de casos de acordo com o passar do tempo. Estou relacionando duas grandezas: tempo e número de casos. Essas duas grandezas que eu acabei de falar aqui mostram uma variação, uma em relação à outra. É o que essa competência aqui trabalha. Como que eu relaciono grandezas entre si? E a gente às vezes tem a impressão que tudo é proporcional. Esse aqui aumentou uma unidade, aquele aumenta 3, proporcionalidade. Mas o que eu acabei de citar no exemplo aqui é exponencial. Então existem muitos tipos de variações de grandezas entre si, ok? Uma das coisas que essa competência pede é você saber identificar quem são as grandezas
E daí, qual é o comportamento entre elas? Como é que elas estão relacionando-se entre si? Beleza? É um preview de funções, isso aqui, tá? Mas vem um pouquinho antes. Ó, identificar a relação de dependência entre grandezas. Primeiro reconhece as grandezas. Opa, eu estou entendendo, Jean, ó, eu estou percebendo que a cada 2 dias dobra o número de infectados. Entendi a relação entre as grandezas. Aquilo ali é exponencial. Legal. Ou, no outro caso, não, agora está acontecendo em linha. Ou seja, olha, a cada 2 dias aumentam 1000 casos. Isso aí já é o quê? Já é um crescimento de forma linear e proporcionalidade, tá vendo? Não são formas diferentes aí desse crescimento. Oi, Jiraya! Mentira, é Narutinho. Olha Narutinho. Beleza, pessoal? Então, estamos aí, ó. Vamos partir para a próxima habilidade. Resolver situação-problema, essa putaria de novo, envolvendo a variação de grandezas direta e inversamente proporcionais. Bom, aqui tem uma coisa importante, que é o direta e inversamente proporcionais. Nesta habilidade 16, especificamente, ele está mexendo só com grandezas direta e inversamente proporcionais, nada mais do que isso. Então, não são vários tipos de variação, mas só entre direta e inversamente proporcionais. Boa notícia! Você reparou que a proporcionalidade aparece praticamente em todos os lugares, né? Sim, matemática básica também. Quando eu falo de grandeza, de variação de grandeza direta ou inversamente proporcionais, pessoal, isso aqui é típico, sabe para quê? Para a regra de 3. Regra de 3 é utilizada especificamente para problemas que envolvem variação de grandezas proporcionais. Inclusive, o exercício que eu farei daqui a pouquinho é sobre isso, sobre esse tema aqui, beleza? Muito bem. Habilidade 17. Analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a construção de argumentação. Bonito, né? E tal. O que significa isso aqui? Nada de diferente. Você vai utilizar seus conhecimentos sobre as grandezas e como é que elas variam ou relacionam-se entre si para poder resolver problemas, né? Seja de um contexto real ou coisas a respeito do mundo. Quando ele fala de argumentação, significa estou construindo uma estrutura para poder chegar em uma determinada conclusão. Mas tudo aqui envolve o quê? As tais grandezas. Habilidade 18. Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação de grandezas. Também não esquenta a cabeça com a estrutura. Isso aqui também significa o quê? Mexer com as grandezas. Lembrando que grandezas possuem as suas respectivas unidades de medida, tá? E a partir disso, você poder avaliar a proposta de intervenção, quer dizer, trabalhar com os argumentos, com as propostas, para poder chegar a um resultado consistente dessa história aí. Quais são os conteúdos desta supercompetência? Proporcionalidade em toda sua gama, razão, proporção, regra de 3, simples, direta, inverso de aba 4. E aí, enfim, relações e funções, porque aqui começa a se estabelecer a próxima parada nossa aqui, que é o estudo de funções. Legal? Então vamos lá, resolver um exercício sobre esta competência. Como eu disse, né, como o nosso tempo é curto, então tipo um exercício de cada competência, mas nos meus tutoriais lá você tem um exercício de cada habilidade para entender melhor. E na lista de exercícios, mesma coisa, tá? Inclusive, pessoal, durante o ano eu disponibilizei esses vídeos para vocês, aqui no colégio e tal, e todas as listas de exercício. O importante da lista é o seguinte: você assiste o vídeo e já vai para a lista, porque daí você resolve o exercício olhando para o exercício e lembrando que eu acabei de explicar algo semelhante, para você entender como é que se encaixa efetivamente naquele conhecimento que eu te passei. Legal? Vamos lá. 2015, uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária de funcionários de 6 horas. Aí, Gião. Entretanto, com o lançamento da nova coleção de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. O que tem de importante aqui? Olha só que legal. Eu vou destacar isso. E na prova eu espero que você faça isso também. Destaque as informações importantes. Como? Eu tenho uma quantidade de funcionários, ela é uma grandeza. A quantidade de camisetas é uma outra grandeza. E a jornada de trabalho de 6 horas por dia
6 horas por dia é a quantidade, a unidade de medida de uma grandeza que eu estou chamando aqui de tempo ou jornada. Entendi, Gião? Espera aí. Agora eu aumentei a produção, quero aumentar para 21.600, mas tem mais. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. E eu tinha 36, teria 96 agora. Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a campanha? Isso aqui é um exercício de proporcionalidade, sim. Pessoal, pensa nisso. Se eu trabalhar o dobro, eu vou conseguir produzir o dobro de camisetas. Só que eu não estou envolvendo só 2 grandezas, eu estou envolvendo 3. E aí, de boa. Quando você trabalhar com 3 ou mais grandezas, o segredo é regra de 3 composta. Regra de 3 composta não é muita gente que sabe lidar, não. Então, como é que eu vou fazer isso? É bem organizadinho, bonitinho para vocês aqui, ó. Vem comigo. Primeiro, você vai fazer uma coluna para cada uma das grandezas que estão sendo abordadas. E quem são essas grandezas? O número de funcionários, o número de camisetas e a jornada ou tempo. Beleza? Vem comigo. Quantos funcionários eu tenho inicialmente? 36. E esses 36 conseguem produzir quantas camisetas? 5.400 em 6 horas de trabalho. A minha pergunta agora é a seguinte: eu vou ter que mudar a quantidade de funcionários e camisetas, serão produzidas mais, né? Eu quero saber quanto tempo que eu vou levar. Quanto tempo que eu vou levar para produzir 21.600 camisetas, tendo 96 funcionários à disposição? Saca só, pessoal. 3 grandezas. É uma regra de 3 composta. E como é que eu resolvo? Então, ó, segue esse projetinho aqui que vai dar certo. Uma regra de 3, seja simples ou composta, primeiro você vai colocar uma flechinha ao lado da coluna que tem o valor desconhecido. Pode ser para cima ou para baixo, mas se for padrão eu coloco para cima. Então está ali, ao lado do tempo, que tem o valor desconhecido. Primeira coisa. Então, primeira estrutura sua, organizei as informações. Agora nós vamos comparar essas informações, que é o segundo passo da regra de 3. Como que eu comparo? Você tem que escolher por onde você vai comparar. Se você vai começar pelas camisetas, pelos funcionários ou pelo tempo. Então, dica: sempre você vai usar a grandeza que tem valor desconhecido com uma das outras. Então eu tenho que escolher. Tá, vou começar por camisetas. Então eu vou comparar camisetas com tempo. Mas aí eu tenho o 5.400, 20.600, 6 e o X. Por onde que eu começo a comparação? Sempre você vai começar porque estiver na diagonal do X. Quem é que está na diagonal do X dos 4 caras ali? É o 5.400. É ali que começa a comparação. Por que, Jean? Porque o 5.400 ele tem relação com o valor numérico conhecido tanto na coluna quanto na linha que ele está. Qualquer outro valor que você tiver aqui vai se relacionar com algo desconhecido. Então não adianta. Então eu começo com 5.400. Aí você tem que elaborar mentalmente uma pergunta. Para produzir 5.400 camisetas, eu levo 6 horas. Para produzir 21.600, ou seja, para produzir mais camisetas, olha o que eu coloquei ali embaixo, mais. Para produzir mais camisetas, eu preciso de mais tempo ou menos tempo? Mais tempo. Na hora que eu fiz essa comparação e obtive esses 2 sinais iguais, eu compreendi que essas 2 grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Sensacional. Então a flechinha das camisetas tem que ficar para cima como a do tempo. Beleza? Acho que tem alguém chamando ali, Bruno. Vamos ver. E aí? Opa. Daria certo se fosse camiseta, funcionário e tempo? Assim, tá, entendi. Eu poderia colocar em outra ordem essas grandezas aqui? Poderia, numa boa, pessoal, sem problemas, tá? Tranquilo. Agora, para comparar, sempre tem que ser comparar o que tem valor desconhecido com uma outra qualquer. Mas o valor desconhecido tem que ser comparado sempre. Agora eu vou fazer a comparação dos funcionários com o tempo. E por onde que eu começo? Olha a diagonal do X com os funcionários lá. Quantos? 36. Tem que ser por lá. Murilo? Please. Valeu, garoto. Muito bem. Então eu vou começar a pergunta pelo 36. Então eu esqueço as camisetas agora, né, e vou pensar em funcionários e tempo. Então, ó, 36 funcionários precisam de 6 horas para fazer as camisetas. Se eu tiver 96 funcionários, ou seja, mais funcionários, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo? Cara, se eu tenho mais gente, eu vou levar menos tempo. Opa, ficou mais e menos, não ficou? Significa que funcionários e tempo são inversamente proporcionais.
Então, a flechinha dos funcionários tem que ficar para baixo. Pronto. A primeira parte era organizar, monta as colunas e coloca os dados. A segunda parte, comparar. Agora a terceira parte, montar a equação. E como é que eu monto a equação? É assim, ó. Em primeiro lugar, pessoal, observe que você tem duas setinhas para cima e uma para baixo, não é isso? Beleza. Quem é diferente? A flechinha para baixo. Então lá vai ser a fração que você vai inverter, tá? As outras duas eu vou manter na ordem em que elas aparecem. Primeira coisa. Segunda, do lado esquerdo, o primeiro membro da equação, sozinho tem que ficar quem tem x. Então, como eu não vou inverter o tempo, vai ficar 6 sobre x no primeiro membro. Lá depois do igual do segundo membro, você vai pegar todas as outras grandezas e vai multiplicar as frações. Beleza? Então, os 5.400 por 21.600 continua nessa ordem. 5.400 em cima e 21.600 embaixo. Vezes, aí o 36 e 96 tem que inverter. Fica 96 em cima e 36 embaixo. Olha. Sempre assim, gente. Sempre assim. Quantas grandezas forem? Sim, todo mundo se multiplicando no segundo membro. Agora, para a sua vida ficar melhor aqui, ó, simplifique tudo que for possível. Por os dois zerinhos de cima com os dois de baixo. O 96 e 36 são ambos divisíveis por 12. Dá 8 em cima e 3 embaixo. O 54 e 216. 4 vezes 54 dá 216. Dá 1 em cima e 4 embaixo. E ainda dá para ficar o 8 com o 4. Credo, gente, que moleza. Aí ficou 2x igual a 18. E, portanto, x igual a 9. Ou seja, a nova jornada vai ter que ser de 9 horas. Legal? Pessoal, lembra que depois você vai ter isso gravado. Nos meus tutoriais lá tem esse mesmo exercício aqui resolvido também, né? Narrado por mim e tal. Tá? Para você pegar direitinho o jeito de como resolver uma regra de 3 composta. Lembra que tem um videozinho lá também, né? Para você calcular, como é que entender a diferença entre MDC e MMC. Beleza? Vamos lá então. Estamos indo agora para a quinta competência, que provavelmente é a competência mais difícil, porque é a competência de funções, tá? Aqui vai entrar logaritmo, essa desgraça toda. Vamos ver? Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas usando representações algébricas. Você pode até tirar o sócio-científico, técnico-econômico, sei lá que como reverter tudo, e falar simplesmente o seguinte, ó. Resolução de problemas com representações algébricas. Álgebra é quando a gente utiliza o quê? Valores desconhecidos, símbolos desconhecidos para representar x, y e tal. Então aqui é onde vão entrar equações e principalmente funções. Tá? Essa é a competência de área 5. Lembra que eu falei? Equações ou funções. São coisas que têm suas distinções aí. Habilidade 19. Identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas. Pessoal, representação algébrica que expressa a relação entre grandezas não são somente funções, são relações, mas normalmente são os trabalhos que envolvem funções. Né? Uma função é uma relação de dependência entre duas grandezas. Identificar, poxa, deixa eu verificar como é que eu construo uma função, uma fórmula, uma equação que represente algo que está sendo proposto no enunciado. Então, nesse ponto aqui, habilidade 19, sossegado. 20. Opa, olha só que importante, ó. Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas. Aí é filé. Gráfico cartesiano significa eixo x e eixo y. No eixo x a grandeza que manda, no eixo y a grandeza que obedece. Conseguir olhar para um gráfico desse e retirar informações que te levem a determinadas conclusões. Então, não é só interpretar gráficos, não, é compreender a relação que as grandezas têm naquele gráfico cartesiano. De boa, você estuda isso, função do primeiro grau, função do segundo grau, e assim sucessivamente. Importante lembrar quanto que cresce, quanto que diminui, quanto que é constante. 21. Resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos. Situação-problema significa que eu estou propondo uma historinha para você. E aí eu tenho que resolver isso utilizando características modelagem, né, de conhecimentos algébricos. Traduz isso, Jean. Normalmente quando eu te dou uma historinha, e para resolvê-la eu preciso construir e montar uma equação. Um bom exemplo para essa historinha aqui é sistema, lembra? Eu falo assim, numa granja tem tantas
tem tantas patas e tantas cabeças, tantas galinhas, não sei o que lá e tal, você monta um sisteminha, pneu de carro e tal. Então, montar sistema é um bom exemplo do que significa isso, modelagens algébricas, é o que vai acontecer nessa habilidade, nem sempre é tão simples. 22. Utilizar conhecimentos algébricos / geométricos, presta atenção aqui, como recurso para a construção de argumentação. A historinha da argumentação ali é frescura, o que interessa é aqui, algébrico geométrico. Pessoal, onde é que mistura álgebra com a geometria? Na geometria analítica. Basicamente, toda prova do Enem cobra uma questãozinha, pelo menos, de analítica. Normalmente é uma só, tá? Essa habilidade aqui é tipicamente para isso. Os conhecimentos da geometria analítica envolvem a álgebra, que significa as funções e as equações, que têm valores desconhecidos, com o plano cartesiano, ou seja, com as entidades geométricas do plano lá. Beleza? Essa é a ideia. Inclusive, o exercício que eu escolhi para essa competência aqui é o exercício de analítica. Mas antes, vamos para a habilidade 23. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos. Cara, aqui também é redundante, né? Avaliar propostas e tal. É o seguinte, eu vou ter que verificar dentro da estrutura que foi colocada, das informações que foram dadas, e utilizando álgebra, ou seja, x, y, z e tal, montar equações ou funções para poder resolver um determinado problema. Vamos ver o exemplo que eu propus? Vem comigo. Não é difícil, mas para ver esse exemplo, lembra? Tudo que está envolvido nessa competência, proporcionalidade, porque se você estiver trabalhando com uma função do primeiro grau, por exemplo, coisas crescem e diminuem proporcionalmente. Relações e funções de forma genérica, primeiro, segundo grau, exponenciais, logaritmos, gráficos do plano cartesiano, a geometria analítica, e aí os exponenciais e logaritmos. Então, como eu disse, essa é a competência mais difícil. Cai muita coisa dela na prova? Bom, logaritmos normalmente são 2 questões na prova do Enem, tá? Uma no mínimo, mas no geral, normal aí tem que ser 2. Uma de analítica, aí vem uma questãozinha de função do segundo grau, coisas bem elementares de função do primeiro grau, tá? Então, nada muito bizarro, mas, por exemplo, analítica e logaritmos dão dor de cabeça. São coisas um pouco mais difíceis que você deve deixar para o final. Não significa que você não vai conseguir resolver, significa que vai demandar mais raciocínio, cálculo e, consequentemente, tempo que você tem que administrar direitinho. Por isso que eu falei, você vai deixar o que é difícil para o final. Não é que você vai deixar o que você não sabe para o final, estou falando para você deixar para o final o que é difícil, demorado. Você pode saber, numa boa resolver o que eu vou fazer agora aqui. Só que se você levar 9 minutos, pode deixar de fazer outras 6 questões de 1,5 minuto. Aí você rodou. Vem comigo. A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Tá aí a figura. Olha lá a criança, tá vendo? Que ela está desenvolvendo o seu movimento aqui, ó, esticando toda a corda do balanço. Saca só. Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço. Espera aí, pessoal, não tem plano cartesiano nenhum ali. Ele está dando comando agora, está explicando o que você tem que fazer. Considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço. Espera aí, melhorou. Ele está dizendo que a origem está no topo do suporte do balanço. Está vendo a bolinha ali em cima, ó. O eixo X é paralelo ao chão e o eixo Y tem orientação positiva para cima. Eu quero saber a curva determinada pela trajetória do assento do balanço. Ela é parte do gráfico de que função? Caramba, essa é uma questão de nível difícil. A resolução dela, que você vai ver comigo, não é tão simples, ainda que não seja demorada, mas ela é de nível difícil. Tem que deixar para depois. Por quê? Olha só. Primeiro eu tenho que pegar esse gráfico, esse desenho que ele deu e modelá-lo de acordo com o que ele propôs. Tem um plano cartesiano imaginário passando pelo centro do balanço. Olha lá. Se esse plano cartesiano imaginário estiver passando pelo centro do balanço, eu vou entender que se essa menina tivesse muito louca, ela podia fazer uma circunferência completa com o balanço, não é isso? Repara que os 2 lugares onde a pessoa está no assento do balanço, ela está à mesma distância daquele ponto fixo
que é o centro do plano cartesiano, que é também o centro de uma circunferência. Só que o lance, pessoal, é que ela não vai fazer o quê? A volta inteira. Né? Imagina você estar no balanço e fazer uma circunferência inteira. Eu teria um pouco de medo de fazer isso. Tá? O que ele quer saber é qual é a equação, a função, que representa a trajetória que essa criança está fazendo no balanço. Ou seja, a parte de baixo desta circunferência. Pessoal, falando nisso, essa circunferência aqui, o centro dela está onde? No centro do plano cartesiano. O centro do plano cartesiano é o ponto de coordenada 0, 0. Qual outra informação que você tem? O comprimento da corda que sai do centro e vai até o assento, que é de 2 metros. E quem é esse cara? É o raio. Para resolver esse problema, você precisa necessariamente dessa formulinha que está aí na sua tela. Ó. O que é isso aí? É a equação reduzida da circunferência. X menos A, tudo isso ao quadrado, mais o quadrado de y menos b igual a r ao quadrado. O que são o x e o y? O x e o y representam os infinitos pontos da circunferência, que são todos os locais em que a criança poderia estar aí. Já o a e o b representam as coordenadas do centro, 0 e 0. Maravilha. Vamos substituir o a e o b por 0 e vamos substituir o r por 2. Olha lá. X menos 0, x ao quadrado, y menos 0, y ao quadrado igual a 4. Isso aí chama-se equação da circunferência. Só que tem um problema. Eu quero só a equação da parte da onde a criança está, que é a parte de baixo. Tudo isso, a circunferência toda nem é uma função. É só a parte de baixo ou só a de cima é uma função. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou isolar o y. Passo x ao quadrado para o outro lado, y ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado. Passa a raiz para o outro lado. Vai como mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Olha que legal. Se você pegar o mais raiz de 4 menos x ao quadrado, é a semicircunferência de cima. E se você pegar o menos 4, raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, você está pegando a circunferência de baixo. E a trajetória dela é a semicircunferência de baixo. Aí, na alternativa D. Tá vendo? Os cálculos até que não são complicados, mas a questão exige raciocínio, que envolve a geometria analítica, que envolve saber resolver uma equação, ou pelo menos isolar o y numa equação como essa aqui. Tudo isso demanda raciocínios e um pouco de tempo. Então assim, a parte de cálculo até não é tão complicada, mas o nível da questão é difícil. Puxa, no final da prova, deu tempo de fazer? Sucesso. Não deu? Garantiu o que precisava antes. Beleza? Competência de área 6. Ui, eu tenho 2 competências aqui para a gente trabalhar em quanto tempo por ele? Tá, 1h07, eu acho que é 1h30 de aula, né? Nem lembro, acho que é. Então dá tempo tranquilo, pessoal. Competência de área 6, a penúltima. Boa notícia para você, se é 5 era difícil, a 6 é a ridícula. Interpretar informações de natureza científica e social, obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. Perfeito com uma redação também, beleza? O que significa isso aqui? Você tem que saber interpretar gráfico e tabela só. O resto é encheção de linguiça para dar uma graninha pro cara que elaborou todos esses bagulhos aqui. Que mancada, velho. Pois é, precisa arranjar uma boca dessa. Muito bem, Gião. Viu lá? Então, ó, essa aqui é a competência de gráfico e tabela. O interessante dela é que ela é tão fácil e é pequenininha. Tem 3 habilidades. Só que gráfico e tabela aparece na prova do Enem de um monte. Então, tipo, não vão aparecer 3 questões só das 45 que tem gráficos ou tabelas. Vão aparecer umas 10, talvez até mais. Ok? Então, gráfico e tabela é indicador de coisa simples. É que nessa competência, a exploração é muito típica em cima dos gráficos e tabelas. Olha só, habilidade 24. Utilizar as informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências. Olha que palavra bonita, inferência. Inferência, o que é uma inferência? Inferência é eu concluir alguma coisa. Então, utilizar as informações, olhar para o gráfico e tabela e tirar conclusões a respeito dos dados que os gráficos e tabela estão oferecendo para a gente. É isso aí. Não tem nada de muito complicado. O que pode aparecer nessa competência aqui? Pode aparecer aqui, sabe o que? Matrizes. Pois é. Matriz não é algo comum em prova do Enem. Não é mesmo. Determinante, então, menos ainda. Matrizes são tabelas de números reais. Então, de repente, pode aparecer um exercício dentro desta competência
mexendo com matrizes, que se cair, uma questão quando muito. Matriz é um assunto bem de boa mesmo, né? Nada de formalidades, que nem a UEM cobra sobre matrizes, né? Olha, aqui é uma matriz triangular, olha, aqui é uma matriz diagonal. Isso aí é coisa do povo da UEM aqui. Tá? O Enem nem mexe com isso. Habilidade 25. Resolver problema com dados apresentados em gráficos ou tabelas. Caramba, parece que é tudo farinha do mesmo saco, né? Resolver problemas? Bom, então eu vou estar te dando uma situação hipotética, preciso que você dê uma solução para ela. Mas as informações que você precisa para resolver estão em gráficos ou tabelas. Tá aí. O que você pode usar? Você pode usar um monte de coisa. Pode ser que você tenha que construir um sistema, uma equação, pode ser que seja proporcionalidade, depende, né, do tipo de informação que os gráficos e tabelas estão fornecendo. Habilidade 26. Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como, aí a parte de baixo eu não consigo ler, como ferramenta para a construção de argumentos. Não é ferramenta, mas é algo do tipo ali assim. Beleza? Mesma coisa, pessoal. Eu tenho que pegar gráfico, tabela, né, tirar as informações de dentro dele. Tirar as informações do gráfico, tabela, de onde eu estou tirando argumentos para uma conclusão. Eu falo muito de argumento e conclusão, pessoal. Quando a gente constrói uma tese, uma teoria, então eu tenho que argumentar para que esses argumentos me levem a uma determinada conclusão. Então, argumentos são as informações que eu estou utilizando, organizando, para me levar a um resultado, a uma conclusão. Tá? Essa é a estrutura que vale para tantas habilidades e competências aí. Então, ó, são só 3 habilidades aqui: gráficos, tabelas e, matemática básica, equações, sistemas, proporcionalidade e tal. Né? Por isso que é uma competência tão fácil. Beleza? Olha que exercício fofo que eu escolhi para vocês. A figura apresenta informações biométricas de um homem, Duílio, e de uma mulher, Sandra, que estão buscando alcançar seu peso ideal a partir das atividades físicas, corrida. Para se verificar a escala de obesidade, foi desenvolvida a fórmula que permite verificar o índice de massa corporal, IMC. Essa fórmula é apresentada por IMC igual M sobre H ao quadrado, ou seja, é a razão entre a massa e o quadrado da altura, onde M é a massa em quilogramas e H é a altura em metros. Ó, tabela. Aí a tabelinha, ó. O perfil dos novos corredores. Então tem informações, perfil do Duílio e da Sandra, que a gente nem vai ficar muito concentrado agora, porque eu preciso ver o restante do enunciado. No quadro é apresentada a escala de índice de massa corporal com as respectivas categorias relacionadas aos pesos. Outra tabela, por isso que eu escolhi esse exercício. Ele usa 2 tabelas, uma com os dados das 2 pessoas e aqui uma tabela que faz a comparação, ou identifica uma categoria com determinado IMC. É o que está mostrando. Se a pessoa tiver um IMC entre 14,5 e 20, significa que ela tem peso abaixo do normal. Vamos lá. A partir dos dados biométricos do Duílio, da Sandra e da escala de IMC, o valor IMC e a categoria em que cada uma das pessoas se posiciona na escala são. Bom, que coisa a gente está pedindo? Você calcular o IMC e a categoria em que o Duílio e a Sandra se encaixam respectivamente. Primeiro o Duílio, depois a Sandra. Então vamos lá. Vamos calcular o IMC do Duílio? Como é que é o IMC mesmo, velho? É a massa pelo quadrado da altura. Fechou. Quem é a massa do Duílio? Olha na sua tabela ali, ó. A massa dele é de 96,4 quilos. Qual é a altura do Duílio? 1,88. Então, 1,88 ao quadrado. Esse exercício aqui ele é fácil? Cara, a ideia dele é fácil. Mas eu tenho que enquadrá-lo como médio. Sabe por quê? Você vai ter que trabalhar com umas continhas chechelentas, que é dividir esse 96,4 por 1,88 ao quadrado, sacou? Então isso aqui é encheção de saco. A questão ela é até fácil em termos de ideia, mas ela é chata em termos de números. Mas são tabelas, então você já sabe. É só suar um pouquinho, coloca ela como média. O 1,88 ao quadrado deu 3,53 e eu dividi de cima pelo de baixo. Você vai ter um IMC aí de 27,3. Parou, Duílio 27,3. Vamos para a Sandra. Mesma coisa, a massa dela é de 84 quilos e a altura dela é 1,70. Vai ficar 84 pelo quadrado de 1,70, que é 2,89, que dividindo essa coisinha chata vai dar aproximadamente 29,4
29,06. Aliás, é 29,06. Que se você aproximar para cima, dá 29,1. Beleza? Então 27,3 e 29,1. Vamos olhar na escala de IMC aí, onde é que ele se enquadra? O do William é 27,3. Onde é que ele está? 27,3 está em sobrepeso. Olha lá, entre 25 e 29,9. E a Sandra, que é 29,06 ou 29,1, está na mesma escala de sobrepeso. Fechou. Os dois estão aonde? Estão na mesma faixa, sobrepeso. Então agora é só buscar a alternativa que indica isso, que é a alternativa B. Do William tem MC de 27,3 e Sandra IMC de 29,1, estando ambos na categoria de sobrepeso. Resolvível ou não? Fechou, né? Mas você precisa treinar. Por isso as listinhas que eu disponibilizei lá junto com cada tutorial são bacanas para poder fazer, beleza? Vamos lá. Vamos para a última das nossas competências. A competência de área 7. Ela é difícil? Não. E ela despenca na prova. É a competência que diz lá o seguinte, ó: compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. Pessoal, o Murilo está aqui na minha frente. Eu vi que ele paralisou de medo na hora que eu falei que está aqui, porque aqui envolveu probabilidade estatística. E ele, quando fez o curso de biologia dele, ele passou pavor com essa desgraça. Tinha que mexer com calculadora, fazer umas contas bizarras, curva de Gauss, variação, que quadrado, durido, que dó que eu tive de você. Provavelmente você deve ter tido um professor bem ruim para ver isso. Vamos lá, pessoal. O que é essa competência 7 que encerra esse nosso trabalho aqui? Estatística e probabilidade. A parte de estatística, muito fácil, velho. De boa. Média, moda, mediana, desvio padrão, que às vezes aparece, às vezes não. E probabilidade, que daí sim pode te dar uma questão um pouco mais difícil. Normalmente na prova do Enem caem 2 questões de estatística e, cara, probabilidade é pé no saco. 2 até 4 questões, tem que tomar cuidado, tá? E aí, quais são as habilidades? Aí é aquela historinha toda, ó. 27. Calcular as medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados, não em classes ou em gráficos. Aqui é o seguinte, ó. Aqui está pedindo para você trabalhar com os conhecimentos estatísticos utilizando, ou o problema, né, gráficos ou tabelas, de onde você retire essas informações. Ou seja, eu quero calcular aí as medidas de tendência central, moda, média, mediana, ou dispersão, desvio, padrão, tirando isso da onde? De gráficos ou tabelas. Tranquilo. 28. Resolver situação ou problema que envolva conhecimentos de estatística e probabilidade. Estou te propondo uma situação, né, mundo real e tal, que para, né, obter um resultado, ter uma conclusão a respeito daquilo, eu tenho que trabalhar com o quê? Com informações, conhecimentos estatísticos e probabilísticos. É normal, inclusive, que questões de estatística e probabilidade estejam juntas, né, uma mesma questão com essas duas coisas misturadas. 29. Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso para a construção de argumentação. Tudo farinha do mesmo saco, né? Estou te dando informações as quais você vai precisar entender de moda, média, mediana, probabilidade, para, né, utilizando os cálculos como argumentos, chegar a uma determinada conclusão ao final. E, finalmente, avaliar propostas de intervenção na realidade, utilizando conhecimentos de estatística e probabilidade. O que é basicamente o mesmo que os itens anteriores, né? Tendo essas informações, sabendo manipulá-las e fazer os devidos cálculos, conseguirmos compreender uma realidade, chegar a uma conclusão que faça sentido em coisas do mundo cotidiano, do mundo comum. Resumindo, o que é essa bagaça aqui? Probabilidades, gráficos e tabelas e os conhecimentos estatísticos, que, como eu disse, vão girar em torno de moda, média, mediana, desvio padrão. Beleza? Exercício para essa historinha. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. Eu escolhi uma questão onde a gente pudesse falar tanto de moda, quanto de média, quanto de mediana, né, no mesmo exercício. Normalmente é uma coisa só, mas podem vir as 3, se aqui foi legal, para que a gente pudesse relembrar tudo.
A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Então na tabelinha, olha o que você tem lá. Nenhum gol marcado em 5 partidas, 1 gol marcado em 3 partidas, e lá embaixo 6 gols marcados em uma única partida. É isso aí. Se x, y e z são respectivamente a média, a mediana e a moda dessa distribuição, então presta atenção como é que você resolve um problema como esse aqui de forma bem dinâmica, bem rápida. Ó. Como é que eu calculo a média? Esse tipo de exercício aqui é legal a gente aproveitar a própria tabela para poder calcular a média de forma rápida. Olha o que eu vou fazer. Por exemplo, se eu tive lá 4 gols marcados em 2 partidas, só ali são quantos gols? 8 gols. Então o segredinho aqui, ó, monta uma coluninha à direita da última coluna e faça o produto das colunas anteriores. Ou seja, multiplicar o número de gols pela quantidade de partidas. 0 gols marcados em 5 partidas, 0 vezes 5, 0. 1 gol marcado em 3 partidas, 3 vezes 1, 3. Ou seja, multiplicando cada valor da coluna pelo seu respectivo na mesma linha, você obtém os resultados. E aí vamos fazer os totais. Quantas partidas nós tivemos? 5 mais 3 mais 4 mais 3 mais 2 mais 2 mais 1 dá 20. E se eu somar 0, 3, 8, 9, 8, 10 e 6, 44. O que é a média, pessoal? Média eu obtenho pegando o total de gols geral, que foram 44 em todas as partidas, e dividindo isso pelo número de partidas, que é 20. Portanto, você vai ter uma média de quanto? 2,2 gols por partida. Fechou. Média está resolvida. Mediana. Mediana, eu preciso necessariamente que você faça o seguinte, que você distribua todos os dados aí em ordem crescente. Não são 20 partidas, então são 20 dados que você tem que marcar. Começando do menor para o maior. Você não tem 5 partidas com 0 gols em cada uma? Então 5 zeros. Depois você tem 3 partidas com 1 gol em cada uma. 1, 1 e 1. Depois 4 partidas com 2 gols em cada uma. 4, 2. E aí você tem em linha ali, ó, os 20 resultados. Onde que eu vou achar a mediana? Não são 20 resultados? A mediana aqui, pessoal, vai ser a média dos valores que estão no meio, os centrais. Como é que eu sei quais são as posições centrais? 20 por 2 dá 10. Então você vai lá na 10ª posição. Lá na 10ª posição tem um 2. Só que tem que ser a média entre os dois que ficam no meio. É o 10º e o 11º. São aqueles dois doisinhos lá. Então a mediana vai ser a média entre esses dois caras que estão aí no meio. Hoje, e se a quantidade fosse ímpar, ao invés de ter aqueles 6 no final, tivesse 19 caras? Soma uma unidade por 19 que dá 20 e divide por 2, 10ª posição. Daí fica metade para cada lado daquele cara. Legal? Pode ver, ó, que se eu pegar esses dois aqui do meio, eu fico com 9 caras à direita, 9 à esquerda, 18. Os dois no meio, que vai dar 20. Então nós também sabemos agora a mediana, que é 2. Falta a moda. A moda, pessoal, é o valor ou a quantidade de gols marcados que mais aparece nesse campeonato. Que quantidade que é essa? Dá uma olhadinha. Quantas vezes o 0 aparece? 5. Ele é a moda. A moda é a classe que mais aparece. Acabou. A média é 2,2, a mediana é 2 e a moda é 0. X, Y e Z, respectivamente. E aí nas alternativas ele compara. Z, que é 0, é menor do que o Y, que é 2, que é menor que o X, que vale 2,2. Legal, pessoas? Ó, foi muito louco fazer em menos de 1h30. 7 competências, todas as habilidades, para a gente poder comentar isso com vocês. Beleza? Então, ó, quiserem assistir os vídeos, vai lá no YouTube, digita só professor GRB, que você já vai aparecer de cara lá no meu canal no YouTube. E se você quiser baixar, tem o nosso grupinho lá, o WebMat, lá no Facebook. Também digita o WebMat grupo, daí você se inscreve lá e baixa as listinhas de exercícios. Para fazer o quê? Para estudar detalhadamente cada uma das coisas que a gente falou com vocês hoje. Legal? Foi bom vê-los. Espero que todos façam aquela prova domingo, ó, e me deixo à disposição na semana aí para aquilo que vocês quiserem tirar de dúvida, tá? Beijos, amo vocês e foi muito bom estar aqui depois de tanto tempo, legal? Hasta la vista.